Devocional Direção está começando nesta manhã. Bom dia para você, bem-vindo, bem-vinda. Permaneça conosco até o final, porque nós vamos mergulhar aqui nessa série, no segundo dia dessa série, Olhos Curados. Hoje eu quero pegar esse texto então de Apocalipse 13, 17 como base. Apocalipse 13, 17. Estamos falando sobre essa cegueira espiritual que acontece quando nossos olhos estão fechados, quando a gente não consegue perceber as coisas espirituais. Apocalipse 3,17 diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o que Deus diz à igreja de Laodiceia através da carta de João ao Apocalipse. Você vai ver que muitos tem essa autopercepção de que está tudo certo. Sabe, não existe nada mais perigoso do que você estar dando certo sem Deus. Não existe nada mais perigoso do que você estar dando certo sem Deus. Não existe nada mais perigoso do que você simplesmente estar sorrindo, estar ganhando coisas, recebendo coisas, tendo sucesso sem Deus. Todo sucesso sem Deus é o maior fracasso que você pode ter. Já todo fracasso ou a perca ou aperto com Deus, ele é um apontar para a prosperidade, para o resultado com Deus. E de certa forma nós não seríamos privados de passar por tudo isso. Nós não seríamos privados de passar por isso. Todas as dificuldades que surgem para a nossa vida, nós não seríamos privados. Deus nos deixou bem claro isso. Jesus nos disse que aqui nós teríamos aflições. Se você olhasse na antiga aliança, vocês vão ver homens de Deus, homens que tinham uma índole, uma integridade, um coração puro, que passaram por coisas terríveis. Isso não foi privado a eles e nem a nós. Mas Deus nunca nos prometeu perfeição. Ele nos prometeu a sua presença. Então, ao invés de eu estar reclamando que o meu momento não é perfeito, eu deveria estar agradecendo, porque nesse momento imperfeito, a presença de Deus está comigo. Eu tenho, para contar assim, muitas experiências de momentos que eu passei muita dificuldade, sabe? Lutas, provações, situações assim onde a pressão vem na nossa mente, mas ao dobrar meus joelhos e fazer uma oração, ao ouvir uma canção, ao ouvir uma palavra, eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Então não existe nada mais lindo do que você estar nesse momento difícil com Deus ao seu lado. E há pessoas que simplesmente perderam a visão, né? Elas estão cegas, elas estão no automático. A igreja de Laodiceia é chamada a atenção porque eles tinham uma cidade, era uma cidade, né? Que eles tinham uma economia boa, eles achavam ser ricos, achavam que eram inteligentes, espertos, eram completos, não precisavam mais de Deus. E contudo eles se afastam de Deus e o texto vai chamar eles de cego. O apóstolo João vai chamar eles de cego. Deus vai chamar eles de cegos. Cegos porque não enxergam o que deveriam enxergar. Então, nós precisamos ser curados. Os nossos olhos precisam ser curados. Jesus, ele cura os nossos olhos. Quando você encontra Jesus, os seus olhos são curados. Um encontro com Jesus é o suficiente para você ter os olhos curados. Isso não significa que você será transformado imediatamente, porque transformação, lembram? É processo. Transformação é processo. É como se, ao encontrar Jesus, os seus olhos fossem abertos. E para sermos transformados, a gente precisa caminhar, porque antes eu não enxergava bem, agora estou enxergando o caminho. Mas a transformação acontece quando eu ando no caminho. Então, imediatamente, no encontro com Cristo, os meus olhos são curados. E depois eu entro então no caminho que eu estou enxergando. Depois eu ando na direção que agora me foi mostrada. Mas o primeiro passo é ter um encontro com Cristo. Quando você tem um encontro com Cristo, você vai ver que você enxergava de uma forma, mas estava errado, você estava cego. Agora você de verdade enxerga. Você olha em Atos capítulo 8, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor, não era um apóstolo, né? Ele era um religioso perseguidor de cristãos.
Então ele vai andar nas cidades procurando cristãos. Olha como os olhos dele estavam ajustados para encontrar problema, para encontrar motivos para pecar, para matar. Os olhos de Paulo estavam procurando alguém para matar. Essa é a verdade. Ele estava simplesmente viajando com essa meta, a meta de encontrar pessoas desse cristão, desse Cristo aí, e eu preciso perseguir eles. Então os olhos de Paulo estavam ajustados para a perseguição. Só que de repente, no meio do caminho, a Bíblia diz que ele estava indo a Damasco, no meio do caminho, uma luz do céu brilha, uma luz do céu tão forte brilha, e a voz de Jesus, Jesus se encontra com Paulo. E naquele exato momento, Paulo cai no chão, na viagem, e a Bíblia diz que ele fica cego, totalmente cego. Então, sabe, quando Deus quer abrir nossos olhos espirituais, Ele precisa fechar nossos olhos carnais. Ali naquele momento, Deus estava promovendo em Paulo um novo começo, um ajuste de olhos, uma cura de olhos. Sabe, um encontro com Deus abre nossos olhos. Então, feche os seus olhos para ver. Sabe, quando você vai orar, você fecha os olhos. E aí você vai ver de verdade. Porque existe uma diferença entre vista e visão. A vista é aquilo que esses olhos podem ver. A visão é o que os olhos espirituais veem. Eu vou dizer para você, a nossa vista ela é muito limitada. A nossa vista ela tem um limite de espaço, ela tem um limite de distância. Eu consigo enxergar aqui até minha porta. E mesmo se a porta estivesse aberta, eu ia enxergar até as árvores. Eu tenho limite da minha visão, da minha vista. Mas a minha visão, a visão espiritual, ela vai além da vista. Os olhos da fé vão além da vista. Só que aí que tá, vamos falar sobre esse encontro de Paulo com Jesus. Quando Jesus encontra ele, a primeira coisa que acontece é ele fica cego. Mas de fato, Paulo não fica cego como sendo um estado que ele permaneceria. Mas era fundamental que ele ficasse cego naquele momento, porque ele seria guiado pela voz de Deus. Até então ele era guiado pela voz da sua religião, da sua religiosidade, do seu ódio. Ele é guiado por esse ódio. Mas quando ele cai em si, cai no chão, e aquela luz deixa ele cego, então alguém cego precisa de uma voz. E de fato, Deus deseja que nós sejamos guiados pela sua voz. E às vezes para ouvirmos a voz de Deus a gente precisa fechar a vista. Porque de fato, fechando a vista, a nossa visão será aberta. Deus estava dando para Paulo olhos espirituais. Quando seus olhos são abertos, você enxerga de fato o que devia. E agora Paulo está com os olhos fechados, ouvindo a voz de Deus, levantando e indo em direção à voz de Deus. Porque agora a voz de Deus vai dar direção a Paulo. Então, o encontro com Deus abre os seus olhos espirituais. Sabe, se existe uma coisa que você pode ter na vida, como certeza, é de que depois que você tem um encontro com Deus, você não enxerga mais da mesma forma. Você enxerga as pessoas da mesma forma. Você não enxerga as coisas da mesma forma. Há pessoas que simplesmente voltam, depois do encontro com Deus, elas voltam para o mesmo lugar, para a mesma casa, para o mesmo ambiente, para o mesmo trabalho, para a mesma faculdade, mas não são as coisas que mudaram, são os teus olhos, o teu olhar, sabe? Um encontro com Deus. Tem pessoas que estão enxergando atravessado até hoje, e tudo que eu peço é que elas tenham um encontro com Deus, que elas tenham um encontro com Jesus. Talvez ao ter um encontro com Jesus elas vão ter que cair, talvez vão ter que ficar cego, mas precisam ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus vai talvez fechar sua vista, mas vai abrir os seus olhos para o que você deveria enxergar. Um encontro com Deus. Eu preguei domingo passado sobre a viúva de Eliseu. Sabe, ela tem um encontro com o profeta, e o profeta vai dar uma palavra de Deus. Ela tem um encontro com a palavra de Deus. E tudo que ele faz é ajustar os olhos dela. Tudo que ele faz é ajustar os olhos dela. Ela estava lá procurando ele porque estava precisando de dinheiro para pagar uma dívida, porque os filhos iam ser levados. E tudo que o profeta faz é ajustar os olhos dela. Ela sai de casa e ela diz, olha, eu vim aqui buscar ajuda. Sabe, as pessoas vão no automático, né? Elas oram no automático, elas vão para a igreja no automático, elas leem a Bíblia no automático. Aquela coisa de pede, o pé de chão, né?
E de repente, quando ela chega no profeta, ela pensa, o profeta vai me dar um dinheiro agora, vai me dar alguma coisa, vai lá em casa, vai fazer alguma coisa. E ele diz, me diz o que você tem em casa. A primeira coisa que ela faz é dizer nada. Quando ela fala nada, ela pensa. E quando ela pensa, ela ajusta os olhos. Sabe, pensar, ajusta os seus olhos. Tudo que Deus queria é que ela valorizasse o que ela tinha. Só que para valorizar o que tem, você tem que perceber, você tem que olhar. Ajustar os seus olhos para ver o que você tem. Sabe, esse texto é demais. Esse texto, se você pegar de novo esse texto da viúva de Eliseu, e eu vou começar a falar, eu vou pregar outra mensagem aqui. Mas pensa numa coisa. Deus queria usar o que ela tinha. Só que ela não olhava para o que ela tinha. Então Deus, olha só que conflito, porque Deus estava olhando para aquilo que ela tinha, porque Ele queria usar aquilo, e ela não estava percebendo o que tinha. Só que Deus queria usar ela para usar o que tinha, e ela não percebia o que tinha. Então é necessário que a voz de Deus, ou algo aconteça, o encontro com Deus aconteça, para que ela perceba o que ela tinha, ou para que você perceba o que você tem, para que você passe a valorizar o que tem e usar o que tem. Sabe, ela chegou para o profeta Eliseu e ela pediu para Eliseu uma ajuda, porque ela estava contando o que estava faltando. Ela estava dizendo, olha, está me faltando dinheiro. Olha, o que me falta é dinheiro. Então quando você foca naquilo que te falta, você aumenta o que te falta. Você foca naquilo que está errado. Você foca no que não deveria focar. Na falta. Deus não vai fazer nada com aquilo que está te faltando. Então olha que mudança de mentalidade, né? A gente fica chegando para Deus muitas vezes fazendo lista daquilo que está faltando. Eu fico aumentando aquilo que está faltando diante de Deus. E Deus não vai fazer nada com aquilo que eu não tenho. Deus não vai fazer nada com aquilo que eu não tenho. Escreve aí, escreve aqui nos comentários. Me ajuda aí me ajuda a pregar aí nessa manhã. Escreve ali. Deus não vai fazer nada com aquilo que eu não tenho. Deus não vai fazer nada com aquilo que me falta. Ele não vai usar o que está faltando. Então, enquanto você foca naquilo que está faltando, Deus não vai fazer o milagre que você espera. O milagre que você espera não vai vir daquilo que te falta, vai vir daquilo que você já possui. Então, ao invés de você chegar diante de Deus e falar, Senhor, está me faltando isso, você chega, pega o que você tem, bota na mesa e diz, Senhor, eu tenho isso. Olha, eu ouvi uma expressão esse tempo atrás, uma expressão muito, muito forte, né, de uma mensagem, olha, várias pessoas comentando, glória a Deus para ver de vocês estão me ajudando a pregar. É uma expressão muito forte. Sabe a multidão que estava lá aquela vez que Jesus multiplicou o pão e peixe? A multidão não comeu arroz e feijão. A multidão não comeu churrasco. A multidão não comeu salada. Não comeu, sei lá, pra massa. A multidão não comeu o que ninguém ofereceu. Então, Jesus não multiplicou arroz e feijão porque não tinha arroz e feijão. Eles comeram pão e peixe, porque alguém tinha o pão e peixe. Ele não estava focando naquilo que não existia. O que Jesus ia fazer é através daquilo que já existia. Sabe, a multidão não comeu arroz e feijão porque não tinha alguém com arroz e feijão para entregar na mão de Jesus. Então, a multidão se alimenta daquilo que alguém entrega. E Jesus estava esperando alguém entregar alguma coisa. Então, Deus não faz nada com aquilo que está me faltando, Ele faz com aquilo que eu tenho. Mas para isso, como é que Deus vai fazer um milagre com aquilo que eu tenho, se eu continuo chamando o que eu tenho de nada? Se eu continuo chegando no meu roupeiro dizendo não tenho nada, chegando na minha casa não tenho nada, sabe? Chegando, olhando para a minha vida dizendo não tenho nada, olhando para meus talentos dizendo não tenho nada, minhas habilidades dizendo não sei nada. Enquanto você olha para você e diz que você não tem nada, você não ajustou seus olhos para enxergar o que Deus já enxergou. Quando ela voltou, eu tenho plena convicção, quando ela voltou para casa, por conta de uma palavra do profeta, ou seja, um encontro com a voz de Deus, porque o profeta era a voz de Deus naquele momento. Quando ela tem um encontro com Deus, com a voz de Deus, e ela ajusta os seus olhos para enxergar o que ela tinha, ela simplesmente estava enxergando como Deus enxergava.
Quando você ajusta os seus olhos para enxergar o que você tem, você está simplesmente ajustando os seus olhos para enxergar como Deus enxerga. Deus enxerga aquilo que eu chamo de pouco como a matéria-prima, como suficiente. Deus não tem um problema com pouco. Eu não boto em movimento porque eu chamo de pouco, mas Deus não tem problema com pouco. Deus olha para o meu pouco e Ele sabe o que vai fazer com aquele pouco. Ele sabe o que Ele pode transformar, o que Ele pode multiplicar com o meu pouco. Eu que tenho problema, eu que fico com vergonha, é eu que fico com medo, é eu que escondo o talento, é eu que guardo o cestinho dos 5 pães e 2 peixinhos, é eu que escondo a botija de azeite, sou eu que guardo as coisas com medo de aquilo ser vergonhoso. Mas Deus não tem um problema com isso. É nós que bloqueamos o agir de Deus quando não botamos em movimento, justamente por não perceber, por não ajustar os olhos. Ajuste os seus olhos hoje, porque no encontro com a palavra de Deus, olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. O encontro com a palavra de Deus da mulher foi o encontro necessário para ela ajustar os olhos. Então, nesse encontro pela manhã, com a palavra de Deus, é um encontro para você ajustar os seus olhos. Voltar e enxergar como Deus enxerga. De fato, toda vez que você reclama de algo, você acha que se Jesus estivesse ali, Jesus reclamaria da mesma forma que você? Quando você olha para a sua casa e você reclama na sua casa, você acha de verdade que Jesus tem a mesma reclamação na sua casa? Então, Ele não reclama da mesma coisa que você porque Ele sabe o que Ele pode fazer. E você reclama por quê? Se você sabe o que Ele pode fazer. Se você sabe que o seu Deus é ilimitado. Quando você olha uma situação limitada, por que você reclama sabendo que o seu Deus é ilimitado? Por que você não só ajusta os olhos e veja, abra os olhos e veja, ajuste os seus olhos. Um encontro com a palavra de Deus fez a mulher olhar para aquilo que ela tinha, e ao olhar aquilo que ela tinha, ela botou em movimento, e ao botar em movimento, ela pagou sua dívida e abriu uma empresa e viveu do resto dos seus filhos, comeram do seu legado, da construção dessa obediência, desse ajuste dos olhos, essa consequência. Ela teve consequências lindas, incríveis, a partir de um ajuste. Há um resultado quando você ajusta os olhos. Há um resultado que acontece. Há algo milagroso que é destravado. Só quando você ajusta os seus olhos. Então, esse ajuste vem pela palavra de Deus. Quando os seus olhos espirituais são abertos. Olha que coisa linda. Lucas capítulo 2, eu quero citar com você essa palavra. Lucas 2, 26. Quando... Glória a Jesus. Olha, vamos ler comigo aqui. Ó. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. E pelo Espírito ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. No encontro com Jesus, você vê a salvação. Sabe, um encontro com Jesus faz você perceber que existe salvação. Aqui foi quando Simeão era um homem justo, um homem reto, e ele vai simplesmente apresentar Jesus no templo, e ele tinha recebido uma promessa que ele não morreria enquanto não visse o Salvador. E Jesus não estava na cruz, ele não estava salvando ninguém, ele era um bebê, ele era só uma semente, mas naquele momento ele olha para aquela semente e ele tem um encontro com Jesus. Ele talvez não iria encontrar Jesus na cruz, depois ressuscitado, pregando, multiplicando, talvez não viu. Mas naquele momento ele teve um encontro que poderia ser o último encontro dele, e a promessa se cumpriu. Ele diz: agora pode me mandar, pode me despedir, Senhor, pode me levar, porque os meus olhos já viram a salvação. Quando você encontra com Jesus, quando os seus olhos são ajustados para ver Jesus na sua vida, você encontra a salvação. O que eu quero dizer com isso? Encontrar Jesus, perceber Jesus nas coisas. Há pessoas que Jesus passa desapercebido, sabe? Ajustar os seus olhos para ver Jesus. É aquela velha história da pessoa que me perguntou uma vez: nossa, você coloca Jesus em tudo? Você coloca Deus em tudo, né? E a resposta que eu dei não é difícil para mim, difícil para você que tenta tirar. Perceber Jesus nas coisas é ver a salvação. Quando você percebe Jesus, você percebe a salvação. Gente, parece simples, mas é mais profundo do que parece. Quando você percebe Jesus, você percebe salvação.
Então, você vai na casa de alguém e lá você está ouvindo uma história triste, uma história de gente que sofreu, gente que pagou o preço, gente que foi humilhado, machucado, maltratado, e de repente a pessoa começa a contar a história, e lá no meio da história tem uma parte que ela quase morreu, tem uma parte que ela quase foi, e aí você vê Jesus, você vê, meu Deus, foi Deus que deu esse livramento, sabe? Então você diz, não, Deus está aqui. E você começa a ver Jesus, Deus ali. E você diz, não, tem salvação, tem solução. Quando você ajusta os seus olhos para ver Jesus, você vê salvação. Quando você olha uma pessoa que está simplesmente dizendo, eu quero morrer, você diz para ela, sim, eu também quis um dia. Foi por isso que eu fui crucificado com Cristo. E há salvação. Quando você encontra Jesus, sempre há salvação. Há como ser salvo, há como sair. Jesus é a saída dessa vida de pecado, é a saída dessa escravidão. Há salvação em Jesus. Pode me despedir em paz, meus olhos já viram. Oh, glória a Deus. Então, quando você tem um encontro com Jesus, os seus olhos veem a salvação. Quando você tem um encontro com Jesus, há a cura completa de uma vida, porque curar uma enfermidade não é muito mais fácil do que curar uma vida. Jesus cura a nossa vida. Você lembra do cego de Jericó? Jesus está passando, ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tinha vista, mas ele tinha mais visão do que muita gente, porque ele enxerga na multidão uma oportunidade de mudar a sua vida para sempre. Ele insiste, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem, imagina ele cego ouvindo, cala a boca, pode falar, não atrapalha, não incomoda ele. Não, Jesus, filho de Davi. E Jesus para a multidão. Jesus para a multidão e vai em direção àquele cego. E quando ele chega diante daquele cego, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Porque Deus não toca naquilo que você não reconhece. Diz para mim o que você quer. Eu estou vendo já, mas eu preciso ver a sua confissão. Ele diz, Senhor, que os meus olhos sejam abertos. E o texto vai dizer que ao abrir os seus olhos, a primeira pessoa, imagina irmão, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. E Jesus pega e diz, vai então, pode ir, a tua fé te salvou. E o texto vai dizer, e ele seguia Jesus pelo caminho. Isso é muito louco. Um encontro com Jesus abre os seus olhos, mas agora seguir a Ele é para quem já está com os olhos abertos e decide andar. E Jesus está dizendo, olha, você está curado, você pode sair, agora você está livre, você está enxergando as coisas, agora você pode já sair. Mas ele vai atrás de Jesus. É como se naquela conversa tivesse algo guardado ali, Jesus estivesse dizendo para ele, Deus, eu te fiz livre, agora você está livre. E ele vai dizer, sim, eu estou livre para te seguir. Sim, agora eu estou livre para ir atrás. Agora eu estou livre para seguir os seus passos. Glória a Deus que eu estou livre, mas eu não estou livre para voltar para a antiga vida. Eu estou livre para te seguir, eu estou livre para ser igual a você. Jesus, a primeira vez que meus olhos abriram foi olhando para ti. A primeira vez que os meus olhos abriram foi olhando para ti. Como é que eu vou agora receber esse presente e ir embora? Eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho, porque essa é uma nova vida, é um novo caminho. Depois que seus olhos são abertos, meu irmão, você nunca mais volta a ser, só se você quiser. Só se você quiser tapar. Uma mente depois de expandida não consegue mais diminuir. Um olho depois de aberto não consegue mais ser fechado. Só se você quiser se cegar pelo seu autoconhecimento, pelo seu ego. Né? Se você quer ficar cego como a igreja de Laodiceia, que se gabava por aquilo que tinha, achando que era mérito dela. Mas se não, seus olhos foram abertos, agora é só andar, o caminho está ali. Então há uma cura de uma vida quando seus olhos são abertos. A minha oração nessa manhã, para que você tenha um encontro poderoso com Deus, para que os seus olhos sejam abertos. É o momento que os seus olhos são abertos, você enxerga o caminho, vai por ele. Há uma mudança de direção na vida do cego de Jericó. Porque antes ele ficava naquele lugar. E agora Jesus vai dizer, pode ir. E ele não, ele diz, meu lugar é aqui, atrás de você. Você fica ali, no teu cantinho como cego. Agora está vendo, quer ficar ali? Não quero mais. Porque quando teus olhos são curados, a sua direção também é curada. Deus não cura os teus olhos para te deixar no mesmo lugar.
Deus não cura os teus olhos para mostrar o mesmo caminho. É um novo caminho. E aí ele diz, agora vai. E ele diz, não, agora eu vou. Agora eu vou te seguir mesmo. Mudei meu caminho, mudei minha direção. Quando os seus olhos são curados, você muda a sua direção. Quando os seus olhos são curados, você entra em movimento. O cego, ele era cego e tinha que ficar parado. Parado. Quando se movimentava, era com muita dificuldade. Mas agora, enxergando, ele podia se movimentar. Como cego, ele precisa que alguém segurasse na mão dele. Agora, ele pode andar sem as mãos, mas ele prefere pegar na mão de Jesus e dizer, agora pode me guiar. Sabe, Jesus cura os seus olhos para você segurar na mão de Jesus e dizer, agora não é porque eu dependo, não é agora porque eu dependo por causa do meu físico, agora eu dependo porque eu quero. Quando os seus olhos são abertos, Jesus te dá uma nova direção. É um novo caminho. Quando seus olhos são abertos, você contempla a proteção de Deus. Sabe, a viúva de Eliseu, ela contempla a provisão de Deus com os olhos abertos. É como se aquela conversa com o profeta abrisse os olhos dela para ela contemplar o que Deus queria prover. Mas em 2 Reis 6:15, quando Eliseu ora pelo moço dele, dizendo, Senhor, abra os olhos desse moço. O que Deus queria fazer é que ele abrisse os olhos para um Deus que protege. Então, quando a viúva de Eliseu ajustou os olhos dela para aquilo que ela tinha em casa, ela conheceu o Deus que proveu, um Deus que provê. Mas quando o Geazi abre os olhos, ele contemplou o Deus que protege. Então ajuste os seus olhos para ver o Deus que provê. Toda vez que você vai reclamar do que não tem, olhe para o Deus que provê. O Deus da provisão. E toda vez que você for reclamar daquilo que estão te fazendo, os teus inimigos, a quantidade de pessoas que estão atrás de você, abra os olhos. A minha oração é, abra os seus olhos e contemple o Deus da proteção. O profeta Eliseu diz para o rapaz, imagina, irmão, imagina comigo, o profeta Eliseu acorda e tem um exército inteiro para pegar um homem só. Porque a Bíblia diz que o exército da Síria não conseguia fazer as coisas contra Israel, porque toda vez que eles se levantavam, eles se antecipavam. E aí um servo do rei da Síria lá vai dizer, é porque tem um homem lá dentro. Tem um homem lá que toda vez que o Senhor planeja uma coisa num quarto, ele descobre, não sei como. Ele descobre. Agora você imagina Eliseu acordar e ver aquele exército, só que Eliseu estava vendo já. Eliseu já estava vendo o que estava acontecendo. E Geazi não estava vendo. Geazi estava simplesmente achando que o que ia acontecer é a morte, é o fim. Olha o tamanho do exército que vem contra nós. Aí Eliseu não se locupletou em apenas dizer, confia que eu estou vendo. Não, isso fala sobre geração, né? Eu tive essa palavra com jovens aqui, sobre essa transferência geracional, quando a gente deseja que a próxima geração não fique somente ouvindo a nossa visão, mas que eles também enxerguem. Então Eliseu, ao invés de dizer, confia, tu tem que só obedecer, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Mas ele diz, não, eu também quero que você enxergue. Ele levanta a mão para o céu e fala, Senhor, abra os olhos dessa geração. Ele é a próxima geração. Abra os olhos dessa geração. Foi isso que Eliseu pediu. Mesmo assim, Geazi se perdeu depois. Mas naquele dia, a Bíblia diz que os olhos de Geazi foram abertos. E quando ele abriu, ele disse, meu Deus do céu. Ele viu exércitos, cavalos, carruagens dos céus. E eram muito maiores do que os exércitos dos inimigos. Mas ele só conseguiria enxergar com os olhos abertos. Olhos espirituais abertos. É nesse momento que a vista ela choca com a visão. Então, você imagina Eliseu, antes de fazer essa oração, naquele conflito de como eu vou dizer para esse rapaz que está vendo com os olhos da carne e não está vendo com os olhos espirituais? Como eu convenço ele? Sabe, como eu convenço ele a enxergar? Não tem como convencer. Somente o encontro com Deus pode fazer os seus olhos serem abertos. Então, quando os seus olhos são abertos, você enxerga a proteção de Deus. Quando os seus olhos são abertos, você enxerga mais de si mesmo. Você descobre quem você é.
Pedro, uma vez estava respondendo uma pergunta para Jesus. Jesus dizendo, o que os homens dizem que eu sou? E aí uns disseram que você é Elias, ou um dos profetas. Aí Pedro vai dizer, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Simão Bar Jonas, Bar é filho, pequeno Jonas. Ele vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porquanto eu te digo que tu és Pedro. Jesus estava dizendo, a sua identidade é revelada quando você descobre quem eu sou. Seus olhos foram abertos para ver quem eu sou, então você descobre quem você é também. Quando Pedro fala aquela frase, ele está dizendo de fato quem Jesus era, que por muitos era confundido. Quando ele descobre quem Jesus é, ele descobre quem ele era. Quando seus olhos são abertos, você enxerga de fato quem você é. Você enxerga mais a si mesmo. Então você vai se enxergar mais quando seus olhos são abertos. É impressionante quando algumas pessoas encontram Jesus e depois elas passam a ser julgadoras. Eu falei isso ontem, parece meio pesado. Há pessoas que se convertem e ficam pior. Parece pesado, mas não é. É porque algumas pessoas elas não se converteram de fato, elas foram para uma igreja. E elas ficaram piores porque elas passaram a ser julgadoras. Passaram a ser pessoas insuportáveis. Pessoas que querem corrigir os outros, querem mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Você pode criar um modelo, você pode ser um testemunho, você pode ser um farol, um guia, mas você não pode mudar as pessoas. Não dá para mudar as pessoas. O único que muda é Deus. E olha, eu vou te dizer, se você... mas eles não acreditam em mim, mas as pessoas não acreditam em Deus. Mas eu falo e ninguém acredita em mim. Tá bom, mas você acha que isso é um problema? Se Jesus pregou e não acreditaram em Jesus? As pessoas não acreditam em Deus hoje. Claro que elas vão desacreditar de você também. Então, pessoas que elas não vão te seguir como você gostaria, elas não vão te ouvir como você gostaria, mas continue construindo esse modelo, esse ponto de paz, esse ponto de referência, esse ponto de respostas. Continue sendo essa pessoa. O ponto onde o filho ele vai comer até coisa de porco, vai desejar comer, mas quando ele cai em si, quando a pessoa cair em si, quando os olhos dela forem abertos, irmão, o filho pródigo teve um momento de abrir os olhos, sabe? Ele saiu daquele olhar, ele olhou para aquele chiqueiro, ao olhar para aquele chiqueiro ele cai em si, e ele enxerga de novo o pai, ele fala, não é possível que eu estou aqui aceitando comer isso aqui, e trabalhadoras e meu pai têm abundância de pão. Então os olhos dele são ajustados, ele vai valorizar o que ele tem. Continue construindo, porque o filho pródigo sabia que tinha um lugar para onde voltar. Continue construindo um ambiente de paz, um ambiente de glória, porque o seu filho pode ir, mas ele volta, ele sabe que tem um lugar lá. Então quando seus olhos são abertos, você também tem desejo de congregar, se aproximar das pessoas. Quando seus olhos são abertos, você enxerga o irmão com outro olhar. Você lembra de Paulo? Paulo procurava os irmãos, porque de fato ele nasceu para ser nosso irmão. O apóstolo Paulo, ele era nosso irmão, mas ele não sabia, ele achava que não, que a missão dele era matar os irmãos. Então ele procurava irmãos para matar. Você lembra de alguém na história que procurou irmão para matar? Você lembra? Eu lembro, lá de Gênesis. Caim procurava Abel para matar. Ele procurou Abel para matar. E quando ele matou Abel, a Bíblia diz que Deus chega para Caim, irmão, Deus chega para Caim, porque Deus queria dar uma segunda chance para ele. Deus nem fala com Abel. Quando o sacrifício dos dois acaba, Deus não fala com o que foi aceito. Deus fala com o que foi rejeitado. Tudo que Deus queria é dar uma segunda chance para Caim. Mas quando Deus chega e fala, e aí depois Caim vai lá e mata, aí ele chega para Caim e fala, Caim, cadê o teu irmão? Olha o que ele fala, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Claro que é. Claro que a resposta é claro que é. Você é responsável por quem você agrega e por quem você mata. E ele então vira um fugitivo, um errante.
Lucas capítulo 24, versículo 30 diz: E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Abriram-se-lhes os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Jesus curou os olhos deles quando eles estavam na mesa. E depois Jesus desapareceu. Como num passe de mágica. Ele desapareceu. Versículo 32. E disseram para o outro: Porventura não ardia em nós o coração quando ele pelo caminho falava e quando abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou. Jesus, para abrir os olhos deles, ele trouxe eles para a mesa, para a comunhão. Então, quando seus olhos são abertos, você encontra a comunhão. Você deseja a comunhão. Você quer ficar perto de pessoas que estão no mesmo lugar. Quando seus olhos são abertos. Então, essa manhã, eu quero orar pela sua vida. Meu desejo é que milagrosamente agora os seus olhos sejam abertos. Eu quero que um milagre aconteça nesse exato momento. E tudo que você enxergava atravessado, você passe a enxergar de forma correta. Há coisas que aconteceram que você precisa enxergar de forma correta. Há coisas que estão acontecendo que você pode estar perdendo por não estar enxergando. E há coisas que vão acontecer que Deus já quer abrir os seus olhos para que veja e contemple o que Deus irá fazer. Quando seus olhos são abertos, você vê que é muito maior o nosso aliado, quem está do nosso lado. Quando seus olhos são abertos. Então você só está com medo de um cachorro porque não percebeu que atrás de você tem um leão. Quando seus olhos são abertos, você percebe quem é Deus, quem Ele é para você, o Deus da provisão, o Deus da proteção. Eu vou pedir a Deus essa manhã que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os nossos olhos. Você sabe que essa é uma oração que eu faço quase todos os dias, dizendo: Senhor, mostra-me. Mostra-me. E eu assumo um compromisso dizendo: eu não vou, se o Senhor me disser é por ali, eu não vou desobedecer. Então pode me mostrar. Há pessoas que não estão mais enxergando porque toda vez que enxergaram não obedeceram. É como se chegasse uma placa dizendo pare. E ele fica dizendo: Senhor, mostra-me a tua direção. E Deus mostra uma placa dizendo pare. E ele continua andando. Senhor, mostra-me aonde, para que lado que eu devo ir. E Deus fala: é por aqui. Ah, é mais difícil, né? Eu vou por aqui. Então, diga: Senhor, pode confiar em mim. Pode me mostrar. Eu vou andar naquilo que o Senhor me mostrar. Eu vou andar nessa direção. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Então, feche os teus olhos para ver agora. Feche os teus olhos e contemple o que Deus está preparando para você. Tenha um encontro com Jesus nessa manhã. Tenha um encontro com Deus nessa manhã. Abra os seus olhos para ver. Abra os seus olhos espirituais. Você vai ver esse dia de forma diferente. Quem sabe os seus dias têm sido dias onde você só tem encontrado o que não devia. Mas hoje é um dia que Deus separou para curar os seus olhos. Pai, essa manhã eu oro. Eu intercedo pelos meus irmãos. Eu oro porque nesse momento nosso desejo é que os nossos olhos sejam curados. A tua palavra nos diz que os olhos são a candeia do corpo. Talvez a luz que esteja faltando em mim esteja faltando nos meus olhos. Então, ilumina os meus olhos, nem que eu caia no chão, nem que por um instante eu fique cego, para que eu aprenda a te ouvir. Abra os meus olhos, Pai, para ver o que o Senhor quer de mim. Abra os nossos olhos para ver e contemplar o que o Senhor tem para nós. Nós não andaremos pela vista, mas pela visão. Que o Senhor me mostrar hoje o que o Senhor quer fazer de mim, eu vou seguir na mesma direção. Eu não vou contrariar o que eu vi. E ninguém pode tirar aquilo que eu vi. Essa é a minha experiência. Pai, mostra-nos uma direção para esse dia. Mostra-nos as palavras certas. Diga-nos
Quais são os negócios certos, as pessoas certas? Os caminhos, Pai. Mostra-nos quem nós somos, a nós mesmos, para que eu não me enxergue de forma atravessada. Eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Então, nesse momento, eu ajusto os meus olhos para ver como o Senhor vê. As pessoas, as coisas, o trabalho, a família e a mim mesmo. Assim como quando o pecado entrou no Éden, Pai, e Adão passou a se enxergar com maldade, ele passou a enxergar Deus também de forma errada. Eu sei que ao curar os meus olhos, eu te enxergo da forma correta, sobre quem o Senhor verdadeiramente é. E o Senhor não será apenas por ser, mas será em mim. Eu sei que o Senhor é Deus da proteção, mas o Senhor é o meu Deus da proteção. Eu sei que o Senhor é o Deus da provisão, mas o Senhor será o meu Senhor, o meu provedor. Eu sei que o Senhor é Pai, mas quando os meus olhos são abertos, eu vejo que o Senhor é meu Pai. Nesse dia, Pai, eu creio, muitas pessoas serão curadas. E a partir desse dia, nós veremos mais o que o Senhor vai fazer do que aquilo que o inimigo faz. A partir desse dia, nós vamos ver que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te conduza. Se você quer entrar no grupo que vai receber o esboço da mensagem na sexta-feira, no grupo do WhatsApp exclusivo, está no link da bio. Se você quer ter acesso às mensagens, irmãos, eu tomei uma decisão. Eu vou postar todas as lives agora, no Spotify e no YouTube. Você tem acesso a todas as partes. Eu estava postando só uma por semana, mas eu dou um jeito. Deus vai dar graça. Ore por mim. Vou largar as 3 no Spotify, as 3 nas plataformas digitais, as 3 no YouTube. Então essa live você vai encontrar ela no Spotify depois, vai encontrar no YouTube também. Tá bom? A de ontem já está lá. Tem um problema no áudio, mas já está lá. Já está postada, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. Você vai encontrar a mesma live. Você pode assistir na televisão, você pode compartilhar com alguém. E aqui, essa aqui também vai estar salva. Eu espero você amanhã no encerramento da série, porque amanhã eu vou falar sobre aonde estão os teus olhos. O que você foca expande. Se prepara, amanhã é o dia de nós ajustar o foco. Ajustar o foco, sabe? Da visão. E a gente vai falar também sobre vista e visão. Eu espero amanhã você, 6h59 da manhã. Você que é aqui da nossa cidade, hoje à noite tem o segundo dia da série Profetiza, lá no nosso templo. Eu espero você. Um ótimo e abençoado dia e até amanhã, 6h59 da manhã, aqui no nosso Devocional de Direção.